Professoras. Pode ir? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 11, do verso 1 até o verso 10. Nós vamos meditar nesse trecho e eu vou procurar ser bastante objetivo. Nós ainda temos algumas atividades, temos a apresentação especial em homenagem às mães, nós ainda temos uma recepção ao final do culto ali, para celebrar a apresentação das crianças, do Samuel e esqueci o nome da outra, Alana, perdão, da Alana e do Samuel. A igreja está convidada ao final do culto seguir aqui ao lado para ter esse momento de confraternização. Então eu preciso ser bastante objetivo para nós não alongarmos demais, embora esse texto seja um texto bastante criterioso, um texto bastante complexo. Esse é de fato talvez um dos capítulos mais densos de Romanos. E eu vou introduzir o tema hoje, vou voltar a trabalhar ele melhor daqui a 2 domingos, porque domingo que vem eu não estarei aqui com os irmãos, eu estarei em Ariquemes, pregando na Igreja Batista Central de Ariquemes. O irmão Silas estará aqui com os irmãos, trazendo a palavra do Senhor. De manhã o irmão Claudinei estará trazendo a lição na EBD. Mas de qualquer forma eu vou introduzir o tema e eu quero sua atenção, porque toda essa introdução que eu fizer vai ser necessária para nós desenvolvermos melhor o tema mais à frente. E, como eu já disse, esse é um capítulo bastante complexo da carta. Essa tríade de capítulos, o capítulo 9, 10 e 11, são capítulos bastante complexos da carta. Nós temos ali no capítulo 9 a questão da eleição, no capítulo 10 a responsabilidade do homem, no capítulo 11 especificamente tratando ali da questão de Israel, a sorte de Israel, que já está sendo trabalhado, na verdade, desde o capítulo 9, o apóstolo Paulo vem trabalhando isso, mas eu quero chamar a sua atenção para a leitura, e nós, na sequência, meditaremos em alguns pontos específicos desse trecho, preparando-nos também para uma meditação um pouco mais aprofundada no nosso próximo encontro. Então, Romanos capítulo 11, do verso 1 ao verso 10. Pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, também, no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. E então, o que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os demais foram endurecidos, como está escrito. Até o dia de hoje, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço, em armadilha, em pedra de tropeço, em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver e que tu lhes encurve sempre as costas. Mais uma vez queremos orar e pedir. Fale conosco, Pai. Abre os nossos olhos e abre os nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse é um texto bastante complexo da carta, é um ponto bastante debatido entre os especialistas na exegese bíblica. Aqui você tem algumas correntes teológicas que debatem que tipo de aplicação se tem, se essa aplicação é um Israel étnico total, se fala de todo mundo, se fala só daquele tempo. Nós não vamos adentrar nesses pontos mais complexos desse momento, mas eu quero tirar daqui algumas lições específicas para nós, algumas compreensões muito importantes, a fim de que nós possamos olhar para esse texto e tirar algumas lições para a nossa relação hoje com Deus. Mas para que você entenda melhor, e eu sei que nós temos bastante visitantes hoje, eu preciso fazer um resumo aqui, eu vou tentar ser mais breve do que eu tenho sido nos outros resumos que eu tenho feito. A gente sempre inicia as mensagens fazendo um resumo, porque, como eu sempre digo aos irmãos, a carta não é um catado de informações.
A carta é uma sequência de raciocínio do apóstolo. Ele começa trabalhando um tema, esse tema vai se desenvolvendo ao longo da carta, e cada capítulo que nós temos aqui na carta, ele vai tratando da sequência do raciocínio. Não é à toa que você percebeu que ele começa a carta fazendo o seguinte, ou melhor, o capítulo dizendo, pergunto então. Esse pergunto então, obviamente está ligado com o conteúdo do tema anterior. Mas para que você entenda, deixa eu fazer um pequeno resumo aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 8, o apóstolo Paulo apresentou o Evangelho. Tá? Essa carta é uma carta de um missionário que está querendo ir a um campo mais distante e pedindo apoio de uma congregação que está em Roma. O apóstolo Paulo não plantou essa igreja, a igreja de Roma, ele plantou muitas outras igrejas na região ali do Império Romano, especialmente na região que o texto bíblico chama de Ásia Menor, que é aquela região que hoje ele está muito próximo da Turquia, ali no mapa moderno. Tá? Então, nessa região que a gente chama de Ásia Menor, dentro do texto bíblico, o apóstolo Paulo plantou muitas igrejas, mas a igreja de Roma, especificamente, não foi o apóstolo Paulo que plantou, embora ele conhecesse algumas pessoas de lá, como nós veremos lá no final da carta, e mesmo assim ele também, muitas pessoas de lá também o conheciam. Mas ele escreve uma carta para essa igreja, apresentando o evangelho que ele anuncia, que ele prega, e ele está, como nós vamos ver lá para o finalzinho da carta, ele está esperando apoio dessa igreja para ir a um fronte missionário mais distante. Ele está querendo ir até o que naquela época era os confins do mundo conhecido, que era a Espanha. Né? Além da Espanha, você tinha as Ilhas Britânicas, que era uma área ainda não dominada pelo Império Romano por completo, embora os romanos tenham chegado lá algum tempo depois, mas havia toda uma dificuldade para o domínio daquelas ilhas britânicas ali, e a Espanha ainda era um ponto a ser alcançado, alcançado pelo Evangelho, porque ainda não havia nenhuma plantação de igreja naquela região, e o apóstolo Paulo gostaria de ir até lá. Ele escreve essa carta e apresenta a si e ao Evangelho que ele prega. Ele faz isso do capítulo 1 até o capítulo 8. De forma geral, o que ele fala nesse período aí, dentro do capítulo 1 e capítulo 8? Ele apresenta a situação do homem, diz que o homem é pecador, o homem necessita de salvação e de justificação, é um termo que ele vai usar, ele vai dizer que o homem está condenado pelos seus pecados, por causa dos seus pecados, os pecados que ele já herdou desde Adão, ele é filho de Adão, ele é descendente de Adão, então ele já está condenado por esse pecado. Então, todos são formados em pecado, nascem em pecado e necessitam de justificação. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso ele vai falar ali ao longo dos primeiros 3 capítulos. Mostrado qual é a situação do homem, o apóstolo Paulo, então, fala da solução. Ele começa a falar do evangelho, da justificação e da necessidade de justificação em Cristo Jesus. Ele, então, trata de como nós alcançamos a justificação e ele deixa claro que a justificação é alcançada pela fé. A fé na obra de Jesus Cristo. A justificação não é alcançada por obras, tanto que ele volta a falar disso mais uma vez aqui, quando ele fala da graça, se é por graça, não pode ser por obras. Por quê? Havia um entendimento, não só entre judeus, mas de uma maneira geral, e quando eu falei sobre esse tema, eu toquei nesse assunto aos irmãos, todos os sistemas religiosos, eles têm dentro do seu âmago algum tipo de tentativa de autojustificação. O indivíduo tenta, por meio de um sistema religioso, se mostrar justo diante da divindade. E isso não era diferente nos tempos do apóstolo Paulo, nem entre os judeus. Por isso ele diz lá no começo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, pois como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso ele está dizendo lá no comecinho da carta, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo explica que todos precisam ser justificados. Gentios e judeus, tá? Precisam ser justificados pela fé em Cristo Jesus. E aí, mais para frente, então, ele vai falar do Espírito Santo nos auxiliando nesse processo, ali no finalzinho do capítulo 8, e ele finaliza, então, essa apresentação do Evangelho, dizendo que o Espírito Santo vai pegar os justificados, aqueles que Deus amou de antemão, vai levá-los de uma realidade que é capitaneada em Adão para a realidade que é capitaneada em Cristo. E aí ele deixa claro que nós estamos nessa transição de um mundo onde nós éramos pecadores, passando para um mundo onde seremos glorificados, santificados e seremos por total justificados.
E aí, no meio disso tudo, alguém pode ter levantado a seguinte questão ao apóstolo Paulo, ou certamente levantaria a seguinte questão: ok, Paulo, você falou tudo isso, você fala de Jesus Cristo, que é judeu, você fala da lei, você fala de várias coisas de Deus, mas eu não vejo os judeus experimentando essa realidade que você está falando. Pelo contrário, o que nós vemos é que os judeus estão perseguindo os cristãos, estão dizendo que isso que está sendo anunciado pelos cristãos não é, de fato, aquilo que Deus está fazendo pelo seu povo, então fica estranho isso. E aí o apóstolo Paulo explica, ali no capítulo 9, onde ele introduz esse primeiro tema desse trecho mais complexo da carta, ele deixa claro que Deus não falhou com Israel, porque as promessas de Deus não são para todo o Israel, são para o Israel dentro do Israel. Ou seja, ele vai dizer que Deus elege um povo para si, separa para si um povo, e esse povo separado é o povo que é o objeto das promessas de Deus. Ele explica isso lá na história de Abraão. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael não é o filho da promessa, Isaque é o filho da promessa. Tanto é que Ismael é retirado do arraial ali por ordem de Deus, dizendo, olha, ele não é o filho da promessa. Aí alguém poderia questionar, dizendo, mas, ok, ali é mais fácil de entender por quê? Porque Ismael é o filho da teimosia. Ele não era para nascer, em tese, né? Entendo. A gente sabe que Deus determina todas as coisas, ele nasceu porque Deus permitiu, mas ele não faz parte dos planos originais, ele faz parte da tentativa de Abraão de fazer uma emenda no plano de Deus, porque o plano de Deus aparentemente estava demorando demais para se concretizar. E aí, Ismael não é o filho da promessa, Isaque é o filho da promessa. E aí depois alguém poderia dizer, olha, mas aí é fácil de distinguir. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, então vamos para a próxima geração. Os filhos de Isaque, dentro do ventre da mãe, já estavam lutando entre si, e ali, antes que eles tivessem feito alguma coisa, de bem ou mal, Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú. Então, o filho da promessa é Jacó e não é Esaú, e ambos são filhos do filho da promessa. Então, fica claro que Deus vai fazendo uma distinção ao longo da história, e as promessas vão se concretizando no povo eleito de Deus, no povo escolhido. E essa eleição é graciosa, é uma eleição pela graça. E essa eleição é a resposta do apóstolo Paulo para a pergunta se Deus falhou com Israel. Deus não falhou com Israel porque as promessas se cumprem e estão se cumprindo nos eleitos do Senhor. Deus salva pecadores por graça e não por merecimento. É isso que ele está falando ali desde o início. Porque, como eu disse, toda tentativa religiosa tem a ver com merecimento. E esta religião que Deus apresenta aos homens por intermédio da sua revelação, essa religação de Deus com os homens, é uma religação por graça. Deus é que nos liga a Ele, nós não temos capacidade para nos ligar a Deus. E aí, então, ele introduz esse tema, o tema da eleição, no capítulo 9, e no capítulo 10 ele continua tratando da questão de Israel. Ele deixa claro ali no capítulo 10 que Israel foi alertado sobre essa situação, a palavra foi anunciada a eles, porque alguém poderia levantar a seguinte indagação: ok, Paulo, mas alguém explicou para Israel que era assim? Alguém avisou a eles? E aí o apóstolo Paulo diz, eles foram avisados, todo Israel foi avisado, não só pelos profetas, mas foram avisados pelo próprio Cristo que esteve entre eles. Então, eles foram anunciados, a palavra estava perto deles e eles, assim, rejeitaram a palavra, e ao rejeitarem a palavra, colhem os frutos da sua ação, da sua rejeição. Porque ainda que Deus tenha um povo para si, nós não sabemos quem é o povo de Deus, então, nesse sentido, todos nós somos responsáveis pelas nossas respostas diante da mensagem que nos é anunciada. A mensagem de Deus é anunciada a todos, e todos são responsáveis pela sua resposta a essa mensagem. A resposta que você der selará o seu destino, selará a sua história. E aí, então, no capítulo 11, o apóstolo Paulo responde essa nova pergunta, porque no finalzinho do capítulo 10, alguém vai concluir, ou talvez concluirá a ideia de que Deus haveria rejeitado o seu povo. E aqui no capítulo 11 ele vai responder 2 perguntas: se Deus rejeitou definitivamente o seu povo e se Israel permanecerá incrédulo sempre. Hoje nós vamos tratar da primeira pergunta, no próximo encontro trataremos da segunda pergunta. O apóstolo Paulo, então, começa a responder essa pergunta. Ele vai falar do remanescente da graça, entre o verso 1 até o verso 6.
Essa pergunta retórica que o apóstolo Paulo inicia a carta ali, inicia o capítulo, dizendo o seguinte, pergunta então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, ele já responde na sequência. Essa pergunta está ligada diretamente com o verso que finaliza o capítulo 10, verso 21, que diz o seguinte, mas quanto a Israel, capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 21, mas quanto a Israel, ele diz, né, Deus diz, todos os dias estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Deus estendeu as suas mãos a Israel e Israel rejeitou as mãos de Deus. Tanto é que o apóstolo João, falando de Jesus no seu evangelho, diz o quê? Capítulo 1, verso 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas Deus, no fim das contas, o que o apóstolo Paulo diz é que, ainda que Israel tenha rejeitado a Deus, Deus não rejeitou o seu povo. O apóstolo Paulo continua dizendo ali no capítulo 9, verso 7, ele diz, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Então, do meio do povo de Israel, Deus foi tirando para si o seu povo, foi também tirando para si os seus eleitos. Então, Deus não rejeitou Israel, Deus não rejeitou o seu povo, Deus não rejeitou o povo do pacto, porque ainda assim, muitos no meio de Israel, muitos judeus estavam reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Deus não rejeitou Israel, pois as promessas são para os eleitos, aqueles que ele conheceu de antemão. Romanos capítulo 11, verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. É o que ele abre aí o texto dizendo. Isso nos lembra o que ele já havia dito lá em Romanos, capítulo 8, verso 29 até o verso 30. Pois os que conheceu por antecipação, algumas versões inclusive usam essa mesma expressão, pois os que conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Ou seja, Deus não falhou com Israel, Deus não rejeitou Israel, porque mesmo no meio de Israel, Deus está elegendo um povo para si, está tirando pessoas para si, para formarem esse povo. Tanto é que o apóstolo Paulo, ali no capítulo 11, no verso 2 a 4, ele vai falar da experiência dele mesmo. Ele vai dizer, olha, Deus não rejeitou o seu povo, o qual conheceu de antemão, ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel. E aqui, perdão, ele não está falando de si, está falando de Elias, depois é que ele vai falar de si, mas o que ele está dizendo é o seguinte, ele está chamando à memória uma experiência que aconteceu ali no período dos profetas, com o profeta Elias. O profeta Elias viveu em um período do reinado do rei Acabe e ele tinha uma esposa que era contrária, era de uma outra nação, e ela então começa a introduzir uma série de elementos de cultos externos, de cultos de outros deuses no meio de Israel, e aquilo vai se tornando comum, o rei não faz nada, o povo vai se corrompendo, de repente você tem todo um movimento de idolatria ao deus Baal e ao próprio culto a Deus, o próprio culto ao Deus Javé, o Deus Iavé, o Deus Jeová, está em decadência dentro de Israel. E aí, em um determinado momento, Elias se levanta e desafia os profetas de Baal. E eles vão, então, para um monte. Lá no monte, ele faz lá todo um processo e eles fazem um desafio. Olha, vamos ver quem é o profeta que ora e o seu Deus responde. E aí ele diz, vocês podem começar. E tinham cerca de 300 profetas de Baal ali, e eles começam a fazer o processo ali, montam ali o altar do holocausto, preparam ali os animais, e a aposta era a seguinte, aquele que orar e descer fogo do céu e consumir ali aquele holocausto, esse vai provar que o seu Deus é um Deus de verdade, é Deus genuíno. E aí o que acontece? Eles começam a orar, começam a gritar, começam a clamar, e nada do Deus Baal responder, nada do fogo descer do céu. E aí Elias aproveita para dar uma alfinetada, né? Ele vai dizendo, grita mais alto, talvez, né? E aí que entenda o texto bíblico, ele, muitas vezes, no original, existem expressões mais duras, né, que nas traduções os tradutores tentam amenizar, né? Mas em algum momento lá, Elias diz, grita mais alto, porque talvez ele esteja no banheiro, tá? Talvez Baal esteja no banheiro, ele não esteja ouvindo vocês. Então, né, grita mais alto para ver se ele ouve. E aí fica naquela coisa toda. Quando termina, né, um dia inteiro de orações e nada acontece, Elias então diz, agora vamos lá, minha vez. E aí ele diz,
faz o seguinte, molha a lenha, né? Derrama água na lenha, mas está pouco, cava um buraco ao redor aí e enche de água. Está pouco, joga mais água aí. E aí então ele se abaixa, se ajoelha, faz uma oração baixinha, né? Ele não faz a gritaria toda, e de repente o fogo desce do céu, consome toda aquele sacrifício, não só consome o sacrifício, seca toda a água ao redor ali, e nesse processo todo, né, as pessoas veem aquilo, se encantam, relembram do Deus poderoso, que é o Deus de Israel, e aí Elias também aproveita aquele momento e diz, agora então é a hora, vamos fazer a limpa, e aí eles perseguem os profetas de Baal. Naquele dia são mortos mais de 300 profetas de Baal, ali numa batalha religiosa, política e cultural dentro ali de Israel, naquele momento. Contudo, isso houve uma consequência muito grande, porque quando essa informação chega aos ouvidos da rainha, a rainha manda um recado para Elias e diz, amanhã eu vou fazer contigo a mesma coisa que você fez com os meus profetas. E aí Elias foge, se esconde lá dentro de uma caverna, e lá dentro da caverna ele, temendo pela própria vida, fala com Deus, e Deus então responde a ele. É esse texto que o apóstolo Paulo está citando aqui. Aí Elias se queixa a Deus, Senhor, mataram todos os teus profetas e destruíram os teus altares, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Deus diz, olha, você não está sozinho. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Esses 7.000 aqui, ele tem uma dupla interpretação. É possível que de fato fossem 7.000 mesmo, 7.000 pessoas, mas é muito mais provável que esses 7 tenha a ver com um número específico, ou melhor, um número que represente toda uma realidade de pessoas que são separadas por Deus, porque o 7, dentro do contexto bíblico, tem a ver sempre com perfeição. Então, Deus tem o seu povo separado, Deus sempre tem o seu remanescente. Nem tudo está perdido, porque Deus sempre tem os seus separados aqui. E aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, assim como na época de Elias havia o remanescente fiel, nos dias de hoje também há o remanescente fiel, porque eu, apóstolo Paulo, sou judeu, sou da tribo de Benjamim, mas não apenas ele era judeu. Pedro é judeu, Mateus é judeu, João é judeu, todo o colégio apostólico é judeu, as primeiras mulheres que haviam acompanhado Jesus são judias, os primeiros convertidos, a primeira grande pregação da igreja, ali em Pentecostes, 3.000 homens judeus se convertem. Então, os judeus ainda estavam respondendo à mensagem do Evangelho. Logo, por consequência, o que o apóstolo Paulo diz? Há um remanescente separado por Deus. Sempre houve esse remanescente, ele continua existindo. Por isso, Deus não falhou com o seu povo, por isso Deus não rejeitou o seu povo. Um remanescente separado por Deus sempre haverá, soberanamente escolhido, separado e chamado no tempo determinado pela pregação do Evangelho da graça. E por quê? Porque são judeus? Porque são filhos de Abraão? Porque fizeram por merecer? Não, porque eles são remanescentes por graça, pura graça, bendita graça, soberana graça. Eles são remanescentes porque depositaram a sua fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo confia em Cristo Jesus, por isso ele faz parte desse remanescente, porque no reino da graça não há espaço para obras meritórias além da obra de Cristo. É isso que ele fala aqui no verso 5 e 6. Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Então, no fim das contas, nunca foi, nem nunca será por obras ou por merecimento. Sempre foi e sempre será pura graça. Essa é a lógica do Evangelho. O fato deles fazerem parte desse remanescente não significa que esse remanescente tem alguma coisa a ver com seus distintivos étnicos judaicos. Eles são parte do remanescente porque eles depositaram fé na promessa, na esperança de Cristo Jesus. Então, por isso, esses judeus específicos, e aqui a gente precisa entender o texto, porque em algum momento o apóstolo Paulo está falando do caso específico dos judeus, e em algum momento ele vai abrir espaço para que nós possamos tirar aplicações para as nossas vidas. Porque, no fim das contas, a lógica do Evangelho é essa. Nós nada merecemos, mas Deus nos dá graça.
e na sua graça ele nos dá salvação. Assim como o remanescente de Israel é eleito pela graça, todo o resto da igreja é eleita pela graça. A graça é a regra, a graça é o meio, a graça é a porta de entrada, a graça é que nos mantém no reino. Não há espaço para méritos, não há espaço para uma autojustificação, não há espaço para eu entender que pelo fato de eu fazer alguma coisa, dizer ser de outro jeito, isso me torna merecedor de fazer parte desse grupo eleito por Deus, grupo amado por Deus. A graça, para ter graça, tem que ser de graça. A graça, para fazer sentido, tem que ser de graça, porque se ela for baseada na sua resposta, se ela for baseada no seu comportamento, se ela for baseada em algum distintivo étnico que você tenha, ela não será graça, ela será mérito. Será algo que você pode dizer, é meu porque eu tenho um mérito em relação a isso. E a lógica do Evangelho, e nós vamos ver isso muito mais profundamente na segunda parte que nós vamos ver do capítulo 11, por isso eu já chamo a sua atenção para acompanhar as demais mensagens na sequência, mas o fato é que a lógica do Evangelho é essa. O Evangelho é uma mensagem de um Deus que não tinha nenhuma obrigação de nos salvar, mas que por graça veio em nosso favor. A mensagem do Evangelho é essa. A lógica do Evangelho é: nós nada podíamos fazer, mas Deus fez tudo por nós, a fim de que encontrássemos salvação. Logo, no fim das contas, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus não falhou com Israel e Deus não rejeitou Israel, porque do meio de Israel, Deus está tirando para si um remanescente, mantendo as suas promessas ativas no meio do povo de Israel. Daí a gente precisa entender qual é a relação do remanescente com a pregação. Tá? E aí a gente parte para a segunda parte do texto, ele vai dizer o seguinte: Paulo já falou em diversos pontos que os judeus rejeitaram a Cristo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um raciocínio que eu vou apresentar do texto e eu quero aplicá-lo à sua vida logo na sequência. Paulo já chamou a atenção em diversos momentos do texto que os judeus rejeitaram a Cristo. Ele falou não só que os judeus de fato rejeitaram aquela mensagem, ele disse que os judeus são um povo teimoso, ele disse que os judeus são um povo que estão com seus ouvidos tapados, são um povo que estão procurando autojustificação, são um povo que estão trabalhando por um meio diferente daquilo que deveriam trabalhar, e constantemente dá a entender que o apóstolo Paulo tem algum tipo de birra com os judeus, ou tem algum tipo de resistência para com os judeus. A leitura da carta, se for feita de uma maneira pueril, sem entender o contexto propriamente dito, dá a sensação de que o apóstolo Paulo está o tempo todo pregando contra os judeus. Mas não é isso. Tanto é que você olha na história do apóstolo Paulo, especialmente no livro de Atos, quando você acompanha a jornada dele, toda vez que ele chega em uma cidade, qual é o primeiro grupo que ele procura para pregar o evangelho? Os judeus. Ele sempre chega em uma cidade, o primeiro lugar que ele vai é numa sinagoga. Chega na sinagoga, ele prega o evangelho, se ele consegue ter recepção ali, ele permanece ali desenvolvendo o trabalho e só depois ele começa a pregar aos gentios. Isso é muito claro quando ele chega em Éfeso ali, fica muito claro todo o trabalho que ele faz ali. Ele começa com um grupo de judeus, ele começa desenvolvendo o evangelho ali, e nesse processo ele deixa claro, inclusive na abertura dessa carta mesmo aos Romanos, quando ele fala do evangelho, capítulo 1, verso 16, o texto que eu já mencionei anteriormente, ele diz: olha, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o apóstolo Paulo continua empenhado em pregar aos judeus. Mas se os judeus rejeitaram a Cristo e se rejeitaram as mãos estendidas de Deus, como ele acabou de dizer no finalzinho do capítulo 10, se eles não deram ouvidos à mensagem, como ele também disse no capítulo 10, citando o profeta Isaías, que diz: olha, ninguém deu ouvido à nossa mensagem, ninguém deu ouvido à nossa pregação. Se esse povo, que é esse povo teimoso que ele está falando o tempo todo, por que é que o apóstolo Paulo continua pregando para esse povo duro, para esse povo teimoso? É porque o evangelho é o poder para a salvação, tanto de judeus quanto de gentios. Por quê? Porque Deus tem o seu remanescente. É por isso que Paulo prega aos judeus, porque ele sabe que dentre aqueles que Deus, dentro do povo, daqueles judeus, Deus ainda tem os seus separados no meio daquele. Ainda há um remanescente que não se dobrou diante dessa incredulidade, dessa dureza de coração, e é para esses que o apóstolo Paulo está procurando levar o evangelho.
Pela mesma razão é que nós pregamos o Evangelho. É pela mesma razão. Mesmo que na nossa geração, nós vivamos uma geração hoje cada vez mais secularizada, nós vivemos em um país que é estruturalmente evangélico, ou melhor, estruturalmente cristão, né? Formado em bases católicas, em bases cristãs. Eu já disse para os irmãos que culturalmente o cristianismo está inserido na nossa cultura de uma maneira muito aberta e muito tranquila. Nós temos feriados religiosos, cidades com nomes religiosos, estados com nomes religiosos. Então, a religião aparentemente faz parte da nossa cultura, mas ainda assim nós caminhamos para nos tornar uma sociedade secularizada, rejeitando cada vez mais as bases do Evangelho, as bases do cristianismo, dentro da nossa estrutura religiosa. Mas por que então é que nós continuamos pregando o Evangelho? Porque Deus ainda tem os seus no meio de um povo duro e do povo incrédulo. É por isso que nós pregamos. Mesmo que essa geração queira ser como a geração de Noé, que se casa e se dá em casamento, ou seja, vivem vidas alheias a Deus, que o texto lá, quando fala da geração que vive como nos tempos de Noé, a ideia é de que as pessoas viviam vidas alheias a Deus. E, de fato, nós caminhamos para uma geração que vive suas vidas cada vez mais alheias a Deus. No meio dessa geração cega e surda, pregamos, e pregamos com convicção, porque Deus tem o seu remanescente segundo a eleição da graça. É por isso que nós continuamos pregando. É só porque Deus continua tendo os seus separados no meio. É por isso que pregamos, e pregamos com convicção, porque sabemos que quando a mensagem alcança o eleito responde à mensagem. Essa é a realidade do texto bíblico, é isso que o texto bíblico fala, é por isso que o apóstolo Paulo prega a mensagem aos judeus, mesmo os judeus teimando no seu comportamento, ele prega aos judeus, porque ainda há o remanescente no meio dos judeus, assim como ainda há os eleitos no meio de todos os gentios para quem nós estamos pregando. Por isso nós pregamos, para que os eleitos ouçam essa mensagem e acordem do seu sono espiritual. Pregamos porque temos convicção de que quando o Evangelho alcança o eleito de Deus, ele, o Evangelho, convence do pecado, da justiça e do juízo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pregamos porque a graça alcançou o perdido, porque a graça alcança o perdido e salva o pecador arrependido. É por isso que nós continuamos pregando, pela mesma razão que o apóstolo Paulo pregava aos judeus. E aí, finalizando o texto aqui, do verso 7 até o verso 10, ele abre ali fazendo uma pergunta, né? E então, qual é a conclusão de tudo isso? A conclusão que o apóstolo Paulo chega, e aqui ele começa a tratar de um tema que vai ser melhor trabalhado na próxima mensagem, mas ele começa a falar do estado do Israel naquele momento, do povo dos judeus naquele momento específico. Então ele diz, então, o que Israel, aqui o Israel, nação étnica como um todo, né? O que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, os demais foram endurecidos. A dura conclusão que o apóstolo Paulo chega é que a justiça que Israel buscou por obras, como ele falou lá no capítulo 9, verso 31, o Israel étnico, não alcançou. Mas os eleitos que buscaram pela fé, como o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 9, verso 32, encontraram. Israel, como nação, buscou a justiça por obras e não encontrou. Mas os eleitos, o remanescente dentro de Israel, que buscou por fé, encontrou. E os demais? E o resto da nação de Israel? E os demais? A resposta do apóstolo Paulo é bem dura. A resposta do apóstolo Paulo até nos ofende um pouco. O que o texto diz é que eles foram endurecidos. E ele já tratou desse tema, já usou essa expressão, alguns capítulos anteriores, alguns versos anteriores, na verdade, no capítulo 9, ele tratou disso quando falou da experiência de Faraó, falou do coração endurecido de Faraó. A resposta do apóstolo Paulo é que o resto foi endurecido. E aqui nós temos uma dura constatação das consequências da rejeição da palavra de Deus. Todo o argumento do apóstolo Paulo, ao longo dos capítulos 9 a 11, é de que, ao mesmo tempo que Deus elege soberanamente, que separa soberanamente o remanescente para si, por graça imerecida, ao mesmo tempo, cada um de nós, diante da mensagem que nos é anunciada, é levado a responder com fé e arrependimento. E se não responder dessa forma, e não respondendo dessa forma, o que sobra para nós é o endurecimento. E como é que Deus nos endurece? Deus nos entrega a nós mesmos. É assim que Deus nos endurece.
É Deus deixando nós por conta de nós mesmos. Capítulo 1, verso 26 da carta aos Romanos, Paulo diz que Deus entregou os gentios às suas paixões. E aqui, mais uma vez, temos Deus entregando agora os judeus. Entregou os judeus a si mesmos e eles foram endurecidos. Porque se eles fizessem para que eles fizessem o que quisessem de si mesmo. E esse é o resultado o resultado é que, mesmo eles tendo ouvidos, agora não conseguem ouvir. Mesmo tendo olhos, não conseguem ver. O espírito do entorpecimento é fruto da teimosia de corações que insistem em rejeitar a palavra que lhes é pregada. O povo que ouviu os profetas e rejeitou a pregação deles, ao ouvirem o Filho encarnado, o ignoraram. Mesmo tendo ouvidos, não ouviram. Mesmo tendo olhos, não viram. Por isso que o tema da mensagem é: quando os olhos não veem, quando os ouvidos não ouvem. E agora, como quem tem cabeças curvadas em direção ao chão, o povo judeu não consegue olhar para o alto para clamar por aquele que pode lhes salvar. Deus os entregou a eles mesmos e os seus corações foram endurecidos. Um espírito de entorpecimento, um espírito de frieza espiritual toma conta deles, e essa é a sorte de Israel, que tanto ouviu, tanto lhe foi revelado, mas a teimosia lhes tirou a capacidade de ouvir e de ver. Essa é a dura realidade do povo judeu que o apóstolo Paulo está constatando nesse momento. A próxima etapa do capítulo, nós vamos trabalhar na próxima mensagem, o apóstolo Paulo traz uma nova esperança ainda para os judeus. Ele vai falar de uma ação da parte de Deus em relação aos judeus que traz uma esperança para essa realidade. Contudo, eu quero fazer agora minhas as palavras do apóstolo Paulo. E quanto a nós, que diremos diante dessa verdade que nos está sendo revelada? Nós vamos insistir em rejeitar a palavra que nos está sendo anunciada? Nós vamos insistir em ignorar os sinais que estão sendo apresentados a nós? Nós vamos insistir em ignorar que a palavra está perto de nós, nos é anunciada, o evangelho e a verdade é proclamado diante de nós? Nós insistiremos em rejeitar essa palavra? Nós teimaremos com a verdade que nos é revelada? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento fala da obra de suas mãos, mas o evangelho fala da obra de Cristo Jesus, e essa verdade é anunciada. Esta carta deixa muito claro para todo aquele que lê e para todo aquele que anuncia essa mensagem. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Carentes são de um Salvador, e só há um Salvador possível: Jesus Cristo, o Nazareno, o morto e ressurreto, aquele que justificou os pecados do povo de Deus diante dele e fez paz entre Deus e esse povo. E somente pela fé nessa obra é que nós podemos sair do estado de condenação para sair para o estado de justificação. De novo, faço minha as palavras do apóstolo Paulo. E agora? O que diremos diante dessa realidade? Teimaremos ainda em resistir a essa mensagem que nos é anunciada? Buscaremos ainda nos justificar diante de Deus por meio de nossas forças? Ou confiaremos na graça e, arrependidos de nossos pecados, clamaremos por aquele que pode nos salvar? O apóstolo Paulo falou alguns versos atrás, no próprio capítulo 10, todo aquele que clamar, que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo e crer no seu coração, esse será salvo. Todo aquele que buscar a justiça de Deus ouvirá da parte de Deus que foi justificado. Então a verdade está sendo revelada a nós e anunciada a nós. Nós faremos a mesma coisa que esse povo fez? Insistiremos em ficar teimando com a mensagem que nos é anunciada? Ou reconheceremos que a palavra está perto de nós e clamaremos por eles? E clamaremos por Cristo Jesus? A verdade, a dura verdade, é que se teimarmos com Deus e rejeitarmos a palavra que nos é anunciada, o evangelho que nos é exposto, ainda que tenhamos ouvidos, não ouviremos, ainda que tenhamos olhos, não veremos. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos, ou seja, a lâmpada dos seus olhos, do seu corpo são os seus olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus,
o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. E eu quero parafrasear o mestre, parafrasear Jesus aqui. Se tivermos olhos, mas não conseguirmos enxergar, se tivermos ouvidos e não conseguirmos ouvir, que grande e terrível destino nos espera. Ainda que tenhamos esses dois sentidos em nossos corpos, mas se teimarmos em rejeitar essa mensagem, Deus nos entregará a nós mesmos. E quando Deus nos entregar a nós mesmos, o espírito de endurecimento tomará conta de nós. E se ele tomar conta de nós, ainda que tenhamos ouvidos, não ouviremos. Ainda que tenhamos olhos, não enxergaremos. E aí o que sobra para nós são duras trevas. O que sobra para nós é uma dura condenação. O desejo do meu coração é que Deus fale conosco nessa noite e que nós tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Há uma outra expressão, que com ela eu quero terminar, que é derramada ao longo de todo o texto bíblico. Volta e meia, na boca do próprio mestre e também ao longo de todo o livro de Apocalipse, você vai ouvir uma expressão repetidas vezes. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que eu quero dizer a você nessa noite, meu querido, é que ouça a mensagem que foi anunciada a você. Só há um meio de sair da situação de condenação, é confiando em Cristo Jesus. E se você teimar e insistir em rejeitar essa mensagem, o que é guardado para você são duras trevas, uma densa treva, e nessas trevas não há esperança. Que Deus fale aos nossos corações, que Deus nos dê ouvidos para ouvir e nos dê olhos para ver. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e nos ajuda a ouvir esta palavra e, diante dela, dar a resposta adequada, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque muitas vezes nós somos formatados por um pensamento de que, de alguma forma, temos algum tipo de mérito em nós mesmos e, por isso, em algum momento, nós teremos a lucidez de reconhecer a nossa realidade diante de Ti e voltar para os Teus caminhos, ou ainda reconhecendo os nossos pecados, nos arrependermos. Contudo, quando nós olhamos para a realidade desse povo e para tantas outras histórias que nos são contadas ao longo do texto bíblico, nós somos tomados de uma preocupação de que o tempo urge e ele está passando, e a teimosia de nossos corações podem nos encaminhar a um estado de endurecimento, a um estado de surdez espiritual e a um estado de cegueira espiritual completa. Então ajuda-nos, Pai, a não chegar nesse estado. Ajuda-nos a não chegar nessa realidade. Converte-nos antes disso. Transforma-nos antes disso. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo antes disso. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos. Que o Teu Espírito Santo, que tem a capacidade para convencer do pecado, da justiça e do juízo, infunda em nossos corações a fé que pode nos levar a reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E se por acaso há entre nós aqueles que já estão imersos nessa letargia espiritual, nessa cegueira espiritual, nessa surdez espiritual, que hoje o Teu Espírito Santo, que é poderoso, foi poderoso o suficiente para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, que esse Espírito Santo, por intermédio desse poder que é próprio dele, traga a audição a esses que precisam Te ouvir, traga a visão a esses que precisam Te ver, que eles sejam acordados desse sono, dessa letargia espiritual, a fim de que possam retornar à Tua presença e, confessando o Teu nome, encontrem graça diante de Ti. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia. Molda-nos, em nome de Jesus.